Olá, tudo bem? Meu nome é Tamara e hoje eu vou apresentar o trabalho que está intitulado como A Racionalidade do Investidor, uma análise epistemológica da literatura científica no campo da administração. Esse trabalho foi produzido por mim, pela Andrea e pela Giovana. O fator da racionalidade, ele tem tido uma atenção da pesquisa científica nos últimos anos, visto que ela compreende uma das 8 dimensões da epistemologia. O racionalismo crítico, ele é definido como um processo científico que ele refuta teorias em desuso. No campo das finanças, por exemplo, a teoria do prospecto, a hipótese de mercados eficientes, a teoria da utilidade esperada, elas estão baseadas nessa racionalidade. A teoria clássica de finanças, o subsídio dela, o pilar que sustenta ela, é da racionalidade do investidor. E aqui a gente falando agora um pouquinho do nosso referencial teórico, que é o objetivo dessa pesquisa, né? Que existe uma conexão entre a linha do conhecimento, na maneira da epistemologia, através dessa ótica racionalista. O Popper, ele relata isso de maneira única, ele fala assim, que existe essa conexão entre epistemologia, finanças, racionalidade, porém, ainda não tem sido abordado. Então, Santos e Barros, autores brasileiros, eles apontam que não foi possível identificar se o excesso de confiança, que foi dois pesquisadores que realizaram pesquisas sobre a racionalidade do investidor, mas não focando no campo da epistemologia, porque até o momento não foram identificados trabalhos que focassem no campo da epistemologia, dialogando sobre a racionalidade do investidor. Santos e Barros são pioneiros. Então, eles identificaram que existe um excesso de confiança por parte dos entrevistados. Eles falam que eles tomam decisões de investimento de forma racional, só que quando estão em pares. Quando eles não estão em pares, eles não são tão racionais quanto deveriam ser. Então, ao analisar a própria racionalidade do investidor dentro do pilar da conexão com a psicologia, que é o que as finanças comportamentais traz, e o que as finanças comportamentais trazem? Elas trazem que o investidor nem sempre é racional, dialogando com a teoria clássica de finanças. Então, a gente verificou que não existem estudos que dialoguem com a racionalidade do investidor dentro das finanças clássicas. Nas finanças comportamentais não foi estudado de maneira epistemológica como acontece essa racionalidade. Então, por não haver, por existir essa lacuna, que a gente foi verificar o estado da arte, verificar essa discussão entre racionalidade do investidor numa ótica epistemológica dentro do campo da administração, focando dentro da administração. E aqui o nosso método, deixa eu ver aqui um pouquinho. Então, a gente usou o método do TCCM, do Paul e do Rossato, que ele configura o quê? Que o T é de contextos, C características, metodologia, para verificar o quanto tá, como é que está o estado da arte desses estudos. Então, a gente fez de uma maneira adaptada, para ser uma coisa mais rápida. Então, primeiro a gente buscou na Scopus pelas palavras-chave Financial, Epistemology and Rationality. O dia de pesquisa foi no dia 19 de maio de 2023 e nós achamos 6 documentos somente na Scopus. A gente não delimitou por área, era de 4 journals e 2 books. Quando foi na parte da organização, a gente organiza pela data de publicação. Na hora de purificar os dados, para ver esses achados, o que tinha cada uma, a gente fez a leitura do título e do resumo e, posteriormente, o texto completo. Nessa etapa da análise, a gente eliminou somente um artigo. Dos 6, ficamos com 5. Depois fomos para a avaliação. A gente realizou a avaliação da pesquisa das hipóteses e também através de tabelas e figuras, que forma a gente vai abordando nesta apresentação. Vamos seguindo aqui. Aqui, analisando os nossos resultados, né? A gente vai abrir esses achados, esses 5 trabalhos, conforme o TCCM, e a gente também usou o protocolo do SPAR 4, para identificar quais são esses trabalhos, a maneira de abordá-los de maneira melhor. E lembrando, né, a gente buscou somente na base da Scopus. Aqui, organizado por data. O primeiro trabalho, ele data de 2012, tem 103 citações. O segundo é de uma revista de educação, 2013, tem somente uma citação.
Depois vem 2013 novamente, com 40 citações. E depois vem ali falando o capítulo do livro, né? Conforme a gente verificou lá na tabela anterior, tinha capítulos de livro. E esse 2016 com 10 e 2022 com uma citação. Então a gente vê que as finanças comportamentais, ela surgiu lá na década de 70, em 2002 ela vira Nobel de Economia, porém não está sendo abordado de maneira epistemológica esse pensamento, essa racionalidade dentro do campo da administração. Então, de acordo com a tabela 1, a gente identificou que tem um trabalho de relevância na temática, que conecta a epistemologia e a racionalidade do investidor. E aí aqui, na próxima tabela, a gente aborda o que cada um desses trabalhos abordou. O primeiro trabalho, ele fala dos atores envolvidos na crise do subprime, trazendo ali o que são as bolhas, o que são as crises financeiras, mas o artigo se propõe uma análise epistemológica, mas bem tímido. O segundo, ele traz argumentos que a universidade deve ter atenção para diálogos epistemológicos, porém ele não aborda de maneira concisa a racionalidade e o investidor. Ele só fala ali por cima que tem que ter esse debate da epistemologia. O terceiro trabalho, ele traz a teoria de finanças, ele apoia e ele fala assim, a visão de finanças hoje está apoiada no positivismo epistemológico, mas é uma visão antiquada. É o primeiro trabalho que traz essa visão dialogando, porém não está focado no campo da administração precisamente. O penúltimo trabalho, ele faz que a compreensão financeira, ela continua intacta no mundo acadêmico e administrativo, ou seja, ele fala assim, necessitamos de trabalho que dialoguem, que falem sobre isso, porém em níveis diferentes. O último trabalho de 2022, ele aborda os vieses econômicos cotidianos e a importância de a gente desenvolver, caracterizar e compreender esses vieses dentro da economia. Aqui um pouco da nossa contribuição, né? A nossa contribuição é que a gente desenvolveu o trabalho, a gente mostrou o estado da arte, de como esse trabalho se encontra, aí utilizamos protocolos, mais de um para mostrar o estado da arte, e verificamos que hoje necessitamos de estudos que se aprofundem no debate epistemológico, ainda mais que tratem da racionalidade do investidor, tanto nas finanças clássicas quanto nas finanças comportamentais, e dando uma ênfase no campo da administração. Muito obrigada! Aqui algumas referências.